Fala aí galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai falar aí sobre Local Storage. Primeiramente pessoal, o que seria o Local Storage, tá? Basicamente, ele é um local aí para a gente armazenar, editar e recuperar dados do nosso próprio navegador, tranquilo? E para entender isso aí de uma maneira mais simples, o que eu fiz? Eu criei aqui um exemplo, tá? Baseado nas coisas que a gente já aprendeu aí nas aulas anteriores. Então basicamente aqui eu criei um botão, certo? E também criei aqui uma div que está inserindo esse texto aqui que é o status do usuário. Tá? Para o botão eu apliquei um estilinho aqui só para ficar visivelmente melhor. E aí aqui no botão eu criei um evento, certo? Que está fazendo o seguinte: primeiramente ele está mudando aqui o texto do botão. Então, por exemplo, o texto do botão ele sempre vai começar aqui como deslogado e vai ser e vai ter também a parte do login. Tá? Inclusive eu poderia até fazer isso daqui, ó. Aqui eu acabei chumbando o valor, mas eu poderia até tirar, tá? Que vocês veem aí que vai permanecer do mesmo jeito, tranquilo? Então, além disso, eu criei aqui uma variável que é o auth, que basicamente, pessoal, ela está setando aqui o valor como falso, está inicializando como falso, e quando eu clico aqui, ele muda para verdadeiro, tá? Então, quando eu clicar aqui no login, olha o que vai acontecer, ó. Ele mudou o texto do botão, logado, e também mudou aqui o status do usuário, tá? Nada de muito diferente do que a gente fez aí nas aulas anteriores, tranquilo? E aonde que vai entrar o Local Storage nessa história, pessoal? Basicamente é o seguinte: imagina aí que vocês vão criar uma página, certo? Que vai ter aí várias outras páginas dentro. Então vocês vão, por exemplo, vai criar a home, né, do site de vocês, e dentro da home eu vou ter um tópico que vai apontar para uma página de produtos ou uma página de contatos, tá? E tipo assim, quando vocês clicarem para ir para apontar, né, para essa nova página, vocês querem aí que o dado permaneça, né? Então, por exemplo, a parte logado tem que continuar logado e a parte aqui autenticado tem que continuar autenticado. Mas não é isso que vai acontecer, pessoal. Basicamente, quando vocês clicarem aí para ir para uma próxima página, tá? Ou tiver que recarregar a página, ele vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai voltar para o estado original dele, tá? Então, por exemplo, aqui eu atualizei, né? Então eu teria que fazer isso aqui de novo, ó. Mas aí, quando vocês clicarem de novo, tipo, ou tiver que recarregar a página, ele vai voltar para o estado original, ou seja, vocês vão perder tudo o que vocês fizeram, tá? Então, pessoal, o Local Storage ele trabalha justamente com isso, tá? Com uma persistência de dados, ou seja, independente se eu recarregar a minha página, se eu clicar em algum outro conteúdo, ele vai permanecer aqui com o dado logado, tranquilo? Então é isso que a gente vai ver agora. E para trabalhar aqui, pessoal, com o Local Storage é bem tranquilo, tá? Então, dentro da minha função userLogin, basicamente eu vou colocar aqui Local Storage. E quando eu quero gravar dados, ou seja, eu quero enviar esses dados para o navegador, eu clico nessa opção aqui, ó, Set Item, tá? Eu escolho ela aqui. E ela basicamente vai me pedir dois valores, a chave e o valor, tá? Que são os parâmetros aqui dentro. A chave eu posso colocar o nome que eu quiser. Então, no meu exemplo aqui, eu vou colocar BTN. Tá? E o valor eu vou colocar o meu próprio BTN Text Content, que é esse cara aqui. Tranquilo? Uma vez que eu fiz isso, eu vou replicar também para o meu spam. Então, ou seja, no meu spam eu vou dar um nome aqui de spam. E ele também vai pegar aqui o meu spam text content. Tá? E como que eu vejo isso no navegador, pessoal? Bem simples, tá? No inspecionar, eu clico aqui em application, tá? Então, e eu venho aqui na parte do Local Storage. Por que ele não apareceu? Porque ele está dentro da minha função userLogin. Então, ele está esperando que eu clique no botão para poder exibir, tá? Então, quando eu clicar aqui em Login, ó, ele apareceu aqui a chave BTN, logado, spam e apareceu autenticado tudo. Então, ou seja, ele conseguiu gravar esses valores no navegador. Só que isso ainda não é suficiente, porque se eu atualizar a página, ele vai perder e vai aparecer de novo login e usuário deslogado, tá? Então, como que a gente faz para de fato solucionar esse problema? Vamos lá. E para recuperar o valor do Local Storage, pessoal, é bem tranquilo, tá? Então, aqui embaixo da minha função userLogin, praticamente eu vou dar um Local Storage.getItem. Então, ou seja, o setItem, eu estou falando para ele que eu quero gravar o valor. Então eu passei uma chave e o valor. Agora o get item, pessoal, basicamente eu vou passar a chave que eu criei aqui. Então eu vou pegar o meu btn e só para a gente visualizar, galera, eu vou simplesmente criar uma variável chamada btn item.
certo? Então associando aqui a chave que eu estou recuperando, e aí eu vou jogar no log lá só para a gente ver, tá? Então eu vou passar aqui o meu btn item e vou colocar ele aqui, ó. Salvei. Então a partir do momento que eu for no meu console, ele já vai falar, opa, btn item logado. Por quê? Porque ele conseguiu ler esse cara, ele conseguiu pegar, tá? Uma vez que a gente entendeu isso, basicamente eu vou fazer o seguinte, eu também vou criar uma variável para o meu spam, eu vou dar um nome aqui de spam item. É igual a quem? É igual ao local storage.getItem, ou seja, quero pegar uma chave. E que chave é essa, pessoal? É a chave que eu coloquei aqui, que é o meu spam. Então peguei o meu spam. E aí basicamente, galera, uma vez que eu já recuperei esses dois valores, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lógica para o meu spam e para o meu btn text content, tá? Então eu vou começar aqui pelo meu botão. Então, ou seja, o btn.text content, que são esses dois caras aqui, tá? Que a gente chumbou. Ele vai ser igual. Ele vai ser igual ao meu btn item. Então assim, se o meu btn item for verdadeiro, né? Então aí eu vou utilizar o operador ternário. A gente aprendeu um pouquinho sobre operador ternário lá no vídeo de estruturas condicionais, tá? Vou repassar aqui, mas lá tá explicando bem melhor, tá, pessoal? Então o operador ternário faz o seguinte: eu vou colocar aqui, se o valor for verdadeiro, eu coloco aqui interrogação e passo para ele uma expressão. Então, se ele for verdadeiro, eu quero que exiba a própria chave que eu estou recuperando aqui do local storage, tá? Se ele for falso, eu quero que ele exiba um texto chamado login, beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui para o meu spam.text content e vou falar o seguinte: se o meu spam item também for verdadeiro, quero que exiba ele. Caso contrário, eu quero que exiba um texto deslogado. E aí, uma vez que eu criei essas condições, essas lógicas aqui, não faz mais sentido eu ter esses caras aqui, tá? Então eu vou salvar. Vou até apagar, pessoal, aqui o local storage, né? Vou apagar as chaves, clico com o botão direito, clico em clear, só pra gente ver ele desde o começo, tá? Então, ó, login, status do usuário deslogado. Quando eu clicar, logado, autenticado true, só que quando eu atualizar a página, olha o que vai acontecer, ó. Ele vai permanecer com os dados salvos, beleza? Então com isso a gente conseguiu aí manter a persistência dos dados, tá? Então independente se eu tivesse uma outra 2, 3 páginas no mesmo projeto, os dados sempre seriam salvos, tá? Então aqui, ó, tô atualizando a página várias vezes e vocês veem que ele tá pegando sempre do meu local storage, ele não tá perdendo os valores, tá? E aí, pessoal, como desafio, eu vou deixar para vocês o seguinte: para a gente limpar os dados do local storage, basicamente a gente tem uma opção muito fácil, que é só eu colocar local storage.clear, tá? Que ele limpa aí todos os dados do local storage. Então, como desafio, vocês podem criar um botão aqui chamado, sei lá, limpar dados, né? Ou resetar, passando essa propriedade aqui, que aí ele vai apagar esses dados aqui do local storage, tá? Então, uma vez que eu der o clear, tá? Basicamente, quando atualizar, ele volta para o estado original, tá? Então seria aí um desafio só para vocês praticarem, beleza? Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo a documentação, tá? Falando um pouquinho mais aí do local storage, mas com isso a gente entendeu bem aí o conceito de persistência de dados. Beleza? Obrigado por vocês terem ficado comigo até agora, pessoal. Qualquer dúvida pode postar nos comentários. Um grande abraço, a gente se vê aí nos próximos vídeos. Falou, galera, abraço.